Muito bem, deixa eu dar um salve aqui para a galera do concurso da Câmara Municipal de Teresina. É um prazer estar aqui com vocês e também ter essa oportunidade de compartilhar os conhecimentos. É sempre uma alegria grande, como eu falo aqui no meu canal, né? E aí, como é que está a expectativa de vocês para mais um certame, né? Mais uma prova, mais um teste de conhecimento? E aí? Bom, eu preparei um material aqui para a gente iniciar nossa primeira aula e vou estar seguindo o edital, beleza? Vou mostrar para vocês já já aqui o nosso conteúdo programático, que a ideia é seguir realmente de acordo com o que está propondo o nosso edital, ok? Tranquilos? Vou botar aqui na tela a nossa apresentação. Tá aí nossa primeira aula para o concurso da Câmara Municipal de Teresina, um dos concursos mais aguardados aqui para o estado do Piauí. Acredito que você também estava nessa expectativa, né? Então, rapidinho aqui mostrando para vocês, opa, voltou o slide, mostrando aqui o conteúdo programático da parte dos conhecimentos comuns a todos os cargos. Você pode perceber aqui que entre as disciplinas básicas desse concurso, nós vamos ter raciocínio lógico e matemático, apenas para alguns cargos que foram descritos no edital, né? Então, exclui-se para o cargo de assessor jurídico, legislativo e também para procurador. E vamos aí para o primeiro ponto, né, que é destacado nesse edital aqui no nosso conteúdo programático. Aqui temos resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências com números, com figuras e de palavras. Raciocínio lógico matemático, aqui no ponto 2, que traz a parte de proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica. Além, é claro, de argumentos válidos. Temos aí a parte de raciocínio lógico, que fica um pouco conectada aí com esse primeiro que eu falei, né? A gente vai ter resolução de alguns problemas, e esses problemas envolvem frações, conjuntos, porcentagem e também sequências. Essas sequências podem ser números, figuras ou também palavras. Isso aqui dentro do nosso tema geral, que é raciocínio lógico e matemático. Bom, como eu disse para vocês, trouxe uma aula demonstrativa, a primeira aula aqui de frações, até porque é o primeiro assunto apontado em nosso edital. Vamos lá? Preparados aí? Antes, deixa eu pedir para você, aproveitando essa deixa, para curtir o nosso vídeo aqui também, compartilhar com outras pessoas. Eu vou estar gravando vários outros, né? E respondendo questões, deixando dicas, compartilhando aí conteúdos para que a galera continue conectada, estudando em casa. Então, próximo slide aí na tela. Ó, beleza, vamos falar um pouco de fração aqui e primeiro nós temos que iniciar pelo conceito, né? O conceito de fração. Fração é um dos primeiros assuntos estudados na matemática básica, né? Então, lá no ensino fundamental, o primeiro, né, o ensino fundamental 1, depois ensino fundamental 2 e por toda a vida nós temos aí esse conteúdo de frações. Frações nada mais é, você vai pensar comigo agora, tá? Quando eu falo de fração para você, você vai associar isso a uma ideia de uma coisa que é parte de outra. Então, nós temos uma parte de um todo. Beleza? Fração é isso. É uma parte de um todo. Trouxe aqui para vocês esse quadrado e ele foi dividido em 4 partes. Temos aí 4 triângulos. Esses triângulos são iguais. Beleza? Quantas partes nós temos divididas aí? 4, como eu falei. Uma delas está pintada. Vai existir agora a possibilidade de você representar a parte pintada. Tá beleza? Vamos representar a parte pintada através de uma fração. Como? Lembra que eu falei para vocês que a fração ela representa uma parte de um todo? E é exatamente isso que eu vou estar falando aqui. É claro, eu poderia representar essa fração, eu poderia também representar a parte não pintada através de uma fração? Poderia sim, com certeza. Seria uma parte de um todo também.
Aí você pode estar se perguntando, eu poderia falar o todo do todo? Ou seja, que eu tenho 4 partes, poderia me referir 4 às 4? Poderia, mas estaríamos falando de quê? Do completo, do todo. E aí teríamos o número 1, que eu vou já explicar para vocês, que é o que é completo. É o nosso todo, beleza? Bom, esse vídeo aqui, essa aula, eu estou fazendo ela ao vivo para algumas pessoas, né? Estou aproveitando aqui para gravar e deixar disponível para vocês. Aqui ao lado tem um cachorrinho aqui. Acredito que vocês estejam escutando, né, gente? Mas eu vou dar uma pausa aqui rapidinho para ver se ele ajuda, se ele coopera comigo. Volto já. Muito bem, retomando aqui o nosso conceito de fração, vamos lá. Para essa parte pintada, uma das 4 partes desse nosso quadrado vai existir uma fração, e essa fração ela representa o que nós estamos destacando aqui, que é justamente essa parte amarela. Como que ela será representada? Vai ser representada dessa forma aqui, ó. 1/4. 1/4. Então, é 1 de 4. Uma parte de 4 partes. Embaixo aqui no nosso denominador, nós iremos colocar a quantidade total, né, de partes que está dividida. Essa é a minha figura. Então, ficou muito fácil aqui de eu representar agora essa parte destacada de amarelo aqui. O famoso amarelo queimado, né? Temos aí uma fração 1/4. O nomezinho de você conceituar uma fração, pronunciar uma fração, é uma parte mais elementar. Eu acredito que isso não seja assim de grande valia ou ter uma importância significativa, mas você pode estar relembrando, olhando o livro e o material. Eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Ó, se embaixo aqui no denominador nós tivermos o 2, nós teremos aí meio. Então, em cima eu tenho 1, embaixo tem o 2, seriam 1/2. Se for o 3 embaixo, eu tenho terço. Isso, tenho terço. Se for 4, eu tenho quarto. Se for 5, quinto. Se for 6, sexto. Se for 7, sétimos. Se for 8, oitavos. Se for 9, nonos. Se for 10, décimos. Aí a gente tem os múltiplos de 10, né? Décimo, centésimo, milésimo e por aí vai. Ok? Ó, e aí, a partir do 11, né, teremos aí avos. Nós estaremos usando avos. Então, primeiro lá de cima, que é o nosso numerador, número 1, então fica 1. E se aqui embaixo tiver o número 12, né, aqui no nosso denominador. Lembrando, aqui em cima é numerador, embaixo é denominador. Se em cima eu tenho 1, embaixo eu tenho 12, seria 1, 12 avos. Não esqueça de acrescentar lá no finalzinho o avos. E assim por diante. Ok? Alguma dúvida? Se você tiver dúvida, pode escrever aqui nos comentários ou até mesmo nos procurar nas outras redes sociais. Temos lá o Instagram, que é o Fórmula da Matemática. Já vou estar passando para você algumas outras informações. Tranquilos? Então, até essa parte aqui de fração está sossegado, está tranquilo? Estou só relembrando algumas coisas que vocês já viram lá no ensino fundamental. Então, tá aí, forma de representarmos. E deixa eu perguntar para vocês, se fosse para a gente dizer a parte, nos referirmos à parte que não está pintada, qual seria a fração? Exatamente, 3/4. Porque, ó, 1, 2, 3 não estão pintados. De quanto? No total de 4. Fica assim. Bom, vamos entrar agora na parte de operações. Vou trabalhar adição e subtração. Nesse primeiro momento, gostaria que vocês atentassem, observassem para os denominadores aqui dessas duas frações que estão sendo somadas. Lembrando que essa regra, tá? O procedimento aqui, ele funciona também para a subtração. Então, vou explicar aqui para a adição, vou fazer com exemplo de adição, mas também a mesma coisa que acontece lá com a subtração. Você vai somar duas frações, beleza? Você vai somar duas frações ou subtrair duas frações. Primeira coisa a ser observada são, na verdade, os denominadores. Se os denominadores possuírem, olha só, possuírem o mesmo número,
Aí você só vai fazer o seguinte, olha só, é muito simples. Você só vai repetir, é claro que a soma dessas duas frações vai ser igual a uma outra fração. Então, o que a gente faz? A soma dessas duas será igual a uma outra fração. O denominador, que é o número de baixo da nossa fração, ele vai ser o mesmo número que está lá. Nós iremos repetir. Então, é 3 e 3, pronto, repito lá. Agora, 2 em cima da primeira fração, que é o nosso numerador, e o 5, que é o numerador da outra fração. Faremos o quê? Aí você soma, agora veio de somar. 2 mais 5. Coloca lá no numerador, que vai ser a resposta da nossa soma, o resultado aqui da nossa adição. Então tá aí. 2 mais 5, teremos igual a 7. Embaixo, o 3. Tranquilo, né, gente? Até que sossegado demais. Então teremos esse resultado. Resumindo e relembrando, olha aí, somando duas frações ou mais, né? Duas frações ou mais, que possuem o mesmo denominador, você só vai repetir, tá? Repete esse denominador, faz a operação, faz o cálculozinho bonitinho lá em cima, lá na fração resultado. Muito bem, 7 sobre 3. Trouxe para vocês uma outra situação. Agora, nós temos aqui uma subtração, mas o detalhe é, eu tenho denominador 2 na primeira e denominador 3 na segunda. Ou seja, os denominadores são diferentes. Quando eles são diferentes, olha só, quando eles são diferentes, nós vamos precisar reduzir os denominadores ao mesmo número, tá? Para isso, iremos fazer o MMC. Estão lembrados do MMC? É o mínimo múltiplo comum. Você vai fazer o MMC aqui para descobrir qual vai ser o denominador, tá? Lá no nosso resultado. Vai fazer através daquela decomposição em fatores primos. Fez a decomposição em fatores primos, o MMC, descobriu aqui com 2 e o 3 que será igual a 6. Será igual a 6. Aí eu faço só a continha lá em cima, a mesma coisa que aconteceu com a adição, no caso passado? Não, tá bom? Esse caso é o seguinte, ó. Vamos imaginar que essa parte aqui que eu não estou me referindo ainda não exista. Olha só para o 6. Tá? Teremos o 6 agora aqui, ó. Então, esse 6 vai ser dividido pelo 2, que é o denominador anterior. O resultado nós iremos multiplicar pelo 5. Então, divido 6 por 2, que é igual a 3. Esse 3, que é o resultado, eu multiplico pelo 5. Eu vou ter 15. Tranquilos? Vou fazer agora com o 3 aqui, ó. Mesma coisa. 6 dividido por 3 é igual a 2. O 2 eu multiplico 2, teremos aqui igual a 4. E esse sinal de menos foi o sinal aqui que eu só repeti. Tá bom? A operação eu não esqueço de colocar ela aqui. Ou melhor, colocá-la, né? A galera que está aprendendo aí, está estudando português. Deixa eu falar aqui certinho também, né? Tá bom? Então, repetindo aqui, 6 dividido por 2, o resultado multiplico pelo 5. 6 dividido por 2 dá 3, 3 vezes 5 é 15. Então, está aqui o nosso amiguinho. 6 dividido por 3 é 2. Então, fica 2 vezes 2, 4. Olha lá, teremos 4 aqui. Agora é a vez de subtrair. 15 menos 4 será igual a 11. Embaixo, o 6 é repetido. Então, essa resposta aqui, 11 sobre 6, é o resultado de 5 sobre 2, ou seja, 5 meios, menos 2 terços. Ok? Joia? Então, podemos ir para a próxima. Vamos aí para a próxima operação. Agora é multiplicação. Vamos aí para a multiplicação de duas frações. Essa também é uma das mais simples. Multiplicação entre duas frações. Você vai fazer simplesmente o seguinte. Vai multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. E coloca o resultado. Numerador e numerador, então lá no resultado teremos numerador com numerador. Denominador com denominador, denominador com denominador. E aí é só você fazer a multiplicação. Teremos aí nesse caso 5 vezes 2,
igual a 10. 2 vezes 3 igual a 6. Moleza, né? Tranquilo demais. Precisamos saber disso aqui? Sim, precisamos, porque vai ter algumas situações que vai ser necessário aí lembrarmos e utilizarmos as operações básicas com as frações, tá? Multiplicação é isso. Tem segredo? Tem não. Molezinha. Vamos agora aí. Um detalhe. Deixa eu aproveitar aqui. Vocês perceberam que eu poderia fazer uma simplificação aqui, né? Posso sim, porque em cima tem uma multiplicação, embaixo também tem uma multiplicação. Poderia ter feito antes? Com certeza. Eu tenho 2 aqui em cima, tenho 2 embaixo. Quando é multiplicação em cima, multiplicação embaixo, eu posso simplesmente cortar. Eu deixei de propósito aí. Por quê? Porque lá na frente eu vou mostrar a simplificação que a gente faz dividindo o denominador por um número, o numerador por um número e o denominador também por outro número, que seja o mesmo, tá? Mesmo número que você divide em cima, divide embaixo. E aqui eu poderia simplesmente cortar. Corto 2 de cima com 2 de baixo. Lembrando que tem que ser o mesmo número. Isso aqui vale para quando eu estou dividindo um número que seja múltiplo de 10. Aqueles números terminados em 0. Né? Tem os zeros em cima, zeros embaixo. Pode cortar. Então, ó, ficou 10 sobre 6. Essa fração pode ser simplificada. Você já deve ter estudado, deve ter visto simplificação de frações. E a gente pode fazer isso aqui. Até chegar na fração dita, né, a fração conhecida como irredutível. A fração irredutível é aquela que não pode mais ser simplificada. Então, ó, agora chegou a vez aqui o que eu ia mostrar para vocês. Vamos simplificar 10 sobre 6. Como que a gente simplifica? Você vai dividir o 10 por um número que também seja divisível aqui, ó, que o 6 também seja divisível por esse número. Então, 10 pode ser dividido pelo 2. Pode, beleza. Que dá 5. E o 6 também pode ser dividido pelo 2? Pode, que dá 3. Ok? Então, 10 é divisível por 2? Então, divido 10. Mas o 6, ele também tem que ser divisível pelo 2. Eu não posso dividir em cima por 2 e embaixo por 3. Não, porque aí não seria uma simplificação de frações. Tá ok, gente? É útil? É sim, com certeza. Beleza, então. Ficando aí 5 sobre 3, a nossa fração irredutível, como resultado da multiplicação. Bora agora para divisão. Olha aí, divisão. Ok. Divisão é o seguinte. Presta atenção. Você vai agora repetir a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da segunda. Posso repetir? Vamos lá. Repete a primeira fração, olha aqui, e multiplica ela pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de uma fração? O que é numerador passa a ser denominador. E o que é denominador passa a ser numerador. Ficando desse jeitinho aqui. Olha. Repetir a primeira, 5 sobre 2. Está aqui, 5 sobre 2. Multiplicando aqui pelo inverso da segunda. A segunda é 2 sobre 3, o inverso dela vai ser 3 sobre 2. E multiplicação você já sabe. É por isso que nós estudamos a divisão depois da multiplicação. Porque aqui, ó, apareceu uma multiplicação. Já que apareceu essa multiplicação, pá, todo mundo já está sabendo, né? E agora é a vez de resolvermos. Multiplica numerador com numerador. 5 vezes 3 é igual a 15. Denominador com denominador, 2 vezes 2 é igual a 4. Pronto, ficou aqui 15 sobre 4. Pergunto para vocês. Essa fração aí, tem como a gente simplificar? Para simplificar, seria necessário que encontrarmos o divisor comum para esses dois números aí. Em cima dá para dividir por 2? Não. Embaixo dá para dividir por 2? Dá. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou perguntando se dá para dividir aqueles critérios de divisibilidade. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever para mim que depois eu vou preparar um material a respeito dos critérios de divisibilidade. Como que eu sei que 15 não dá para dividir por 2? Porque o número para ser divisível por 2, ele tem que ser par, ou seja, terminar com 0, com 2, com 4, com 6 ou com 8. Não é o caso aqui.
E lá em cima dá para dividir por 3, porque a soma dos algarismos ali dá um resultado que é divisível por 3. Mas não vamos nos alongar nesse assunto aqui. Beleza. Tem como eu simplificar isso aqui? Não, não tem como. Por quê? Porque o 4 ele só tem 3 divisores. Quais são eles? É o próprio 4, é o 2 e é o 1. Então nós só teríamos 3 divisores. Nenhum desses, além do 1, é claro, o 15 está para ser dividido por 1, né? Mas se a gente dividir o 15 por 1, vai continuar 15. E embaixo, se dividimos o 4 por 1, vai continuar 4. Então, nesse caso, não dá para simplificar. Paramos na fração irredutível. A fração irredutível é essa. Tá bom? A questão ela pode brincar com essas informações. Simplificação, fração irredutível, inverso de uma fração. Então, é importante você ficar atento, beleza? Vamos já fazer uma questão lá na frente da banca, que é a AOCP, né? A famosa AOCP. E aí vocês vão ver como que ela costuma cobrar alguma questão que envolva frações. Então, vamos seguindo. Se tiver dúvida, anota aí, reveja o vídeo e manda mensagem depois. 15/4. Chegamos aí à potência. Potência de fração também é importante. Vou falar para vocês porque pode ser útil, né? Pode ser útil. Vamos lá. Eu tenho aqui 2/3 elevado a 3. 2/3 elevado a 3. Então, temos uma potência de uma fração. Qual é a regrinha? Vamos voltar lá nas potências, que é um assunto que a gente costuma ver ainda no ensino fundamental, né? Depois do ensino médio temos também, né? Mas o que é a potência? A potência é uma representação de uma multiplicação de fatores que são iguais. A potência é isso. É uma representação de uma multiplicação de fatores iguais. Então, em vez de eu colocar assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes o 2 sendo multiplicado por ele mesmo, 8 vezes, eu teria um trabalho muito grande, né? 2 vezes 2, isso pegaria muito espaço, muita folha, enfim, pegaria meu tempo. Eu posso representar isso através de quê? Através de... Telefone tocando aqui. Posso representar através de uma potência. Então, o 8 não está sendo multiplicado, perdão, o 2 não está sendo multiplicado 8 vezes, né? Então, como é que ficaria isso? Ficaria 2, que é o número que está sendo multiplicado, e em cima dele, que nós chamamos de expoente, ficaria o número 8. Por que 8? Porque 8 vezes foi que ele apareceu ali na multiplicação. É o que está acontecendo aqui com a nossa fração. Você repara, e esse detalhe é muito importante, tá? Olha aqui, deixa eu apontar aqui para vocês. Nós temos um parênteses. Esse parênteses significa dizer que a minha potência, ela está abarcando isso aqui tudo. Olha só a palavra, abarcando isso aqui tudo. Então, a potência é de tudo que está aqui dentro dos parênteses. Se em vez de eu ter esses parênteses aqui, eu tivesse o número 3 mais em cima do 2, aí a potência seria só do 2. Detalhe também importante para vocês. Ok? Então, nós vamos ter aqui 2/3 multiplicado quantas vezes? Lembra do exemplo do 2 que eu falei? O 2 foi multiplicado 8 vezes. Então, apareceu 8 lá em cima. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. 2/3 multiplicado 3 vezes. Então, 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Nós já sabemos como fazemos uma multiplicação de frações. Já vimos aí anteriormente. Então, agora multiplica numerador com numerador. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Temos aí o resultado dessa potência. Aqui, 8/27. Joinha? Então, potência é o número 3. Então, multiplica o que está embaixo, repete ele 3 vezes. A multiplicação. Não vamos confundir e colocar uma adição aí, não. É multiplicação. Falou em potência, associa com multiplicação. Então, vamos seguindo aí, porque ainda tem questão. Já temos aí uma questão da OCP para respondermos. Bora lá. Bom, ainda em relação à potência,
que pode acontecer também? Vocês perceberam que eu fiz a multiplicação da fração. Mas eu poderia também pegar essa potência aqui e distribuir ela. Trazer ela para o numerador e também trazer ela para o denominador. Está perfeitamente correto. O que eu não poderia era deixar apenas com o numerador. Agora, se eu distribuir dessa forma aqui, ó, 2 elevado a 3, 3 elevado a 3. Tá ótimo. Beleza? Ficou maravilhoso aí. Então, temos 2 elevado a 3, é uma potência. Então, 2 vezes 2 vezes 2. 3 vezes o 2 apareceu sendo multiplicado. Teremos aí o resultado 8. E o 3, da mesma forma. 3 vezes 3 vezes 3, teremos igual a 27. Tranquilos? Ok. Podemos seguir adiante? Bora lá, então. Bom, essa aula aqui pode até servir para outros concursos, né? Para outras questões que você estiver respondendo aí. Claro que é útil também para isso. Então, eu decidi colocar aqui, não vou colocar todas as operações de frações, que é porque pode surgir a oportunidade em que esse conhecimento ele seja necessário, né? Que a sua utilização seja necessária. Ok, raiz quadrada agora de frações. Bora para a raiz quadrada de frações. Temos aí a raiz quadrada de 100 dessa fração aqui, ó. Raiz quadrada de 100 sobre 64. Bom, a primeira coisa que a gente pode estar fazendo aqui é distribuindo a raiz. A gente não distribuiu aqui a potência, o expoentezinho, 3, para o numerador e denominador. A mesma coisa vai acontecer aqui com a raiz quadrada. Ó, raiz quadrada do 100, raiz quadrada do 64. Repare sempre que o resultado é igual a uma fração. Estou trabalhando com fração, então teremos um resultado na fração. Aí agora é a vez de você encontrar a raiz quadrada de 100, encontrar a raiz quadrada de 64. Ó, eu posso estar falando aqui para alguém que está há algum tempo sem estudar, né? Ou pegou pouco nos livros aí, não observou esse detalhe, então eu vou aproveitar e falar até de algumas coisinhas mais simples. Vamos lá, então. Raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 100. Tá? Nesse caso, raiz quadrada de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Qual a raiz quadrada de 64? É 8. Por que é 8? Porque 8 vezes 8 é igual a 64. Raiz quadrada, pensa, quadrado é 2. Então, é um número que, multiplicado por ele mesmo, dá aquele que está lá dentro do nosso radical. E esse número é chamado de radicando. Joinha? Então, é feito assim. Aí você pode perguntar assim, professor, ó, a questão já apareceu, vamos já para ela. Professor, se aqui dentro, eu tenho, por exemplo, 100 sobre 64, mas digamos que eu tivesse 100 sobre 25. 100 sobre 25, eu posso dividir. Detalhe importante, uma fração, ela é divisão. Pensem sempre assim, fração é uma divisão. Quem é o dividendo e quem é o divisor? O dividendo é o número, nesse caso aqui eu tenho a fração 100 sobre 64, o dividendo aqui é o 100, que é o numerador. E o 64 é o nosso divisor. É o divisor, ele que é o denominador, tá bom? Então, ó, esse de cima vai ser dividido pelo de 4, perdão, pelo de baixo, que é o 64. Tá ok? Isso, fração é divisão. Outra coisa, pode ser que apareça alguma questão que peça para você comparar uma fração com a outra. Qual dessas frações aqui são maiores? É a maior? Ou ele colocar uma sequência de frações e dizer assinale a alternativa que contém frações na ordem decrescente ou na ordem crescente, né? Do menor para o maior, do maior para o menor. O que vocês estariam fazendo numa situação dessa? Vocês podem, dependendo do número que está em cima, né? Do numerador, e dependendo do denominador, você pode dividir. Você divide a fração.
Aí você dividiu, pá, encontrou um resultado. Pode ser em decimal ou pode ser que o resultado seja um número inteiro, tá? Ou um número natural no caso, né? Se for, aí você já vai comparando o primeiro resultado com o segundo, você vai ver qual que é o maior, tá certo? Então, fica a dica aí. Fração é divisão. Quando você quiser comparar uma fração com a outra, divide a primeira, depois divide a segunda e vê qual número é maior ou menor entre eles. Tá certo? Fração equivalente. Olha aí, mais um bônus. Fração equivalente é o quê? Fração equivalente é aquela fração que quando você divide, vamos comparar duas frações. Será que essas duas frações elas são equivalentes entre si? Elas serão equivalentes entre si quando o resultado da divisão da primeira for igual ao resultado da divisão da segunda. Vou dar um exemplo aqui de duas frações equivalentes. Vamos lá. Anote aí, tá, gente? Vamos lá. Você tem 2/3, é uma fração. A outra fração é 4/6. Será que essas duas frações são equivalentes entre si? Sim. Por quê? Porque se você dividir 2/3, o resultado de 2 dividido para 3 é igual ao resultado de 4 dividido para 6. Ok? Beleza? Ok. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou dar 3 frações e você vai perceber que elas são equivalentes entre si. 1/2, 2/4 e 10/20. Essas 3 frações são equivalentes, porque 1/2 é igual a 0,5. 2/4 é igual a 0,5. E 10/20 é igual a 0,5 também. Se são iguais esses resultados, essas divisões, então nós dizemos que essas frações são equivalentes entre si. Ok? Joinha? Vamos aí agora para a nossa questão. Uma questão aí da AOCP, né? Nossa queridinha desse concurso. Então, acompanhe comigo a leitura. Vamos lá. O motorista verificou o nível de combustível de seu veículo e constatou que o marcador indicava 1/8 de tanque cheio. Parou em um posto e abasteceu 30 litros. Sabendo que o marcador agora indica 3/4 de tanque cheio, qual é a capacidade total em litros de um tanque cheio desse automóvel? Uma dica que eu dou para resolução de questões é você destacar a pergunta lá no finalzinho. O que ele está querendo saber nesse caso aqui? Deixa eu apontar para vocês. Eu vou até destacar aqui com o marca-texto. Ele está perguntando qual é a capacidade total em litros de um tanque cheio desse automóvel. Qual é a capacidade total em litros de um tanque cheio desse automóvel? Ok. Vamos aí para o enunciado da questão. Beleza. A questão disse que ele saiu de casa, né? E verificou que o nível de combustível dele estava 1/8 do tanque. Então, o tanque completo, né? Cheio, ele pegou esse tanque, a sua capacidade, e dividiu em 8 partes. Pensa lá na fração, naquele exemplo que eu dei lá no comecinho, né? Aquele quadrado que eu peguei e dividi ele em 4 partes. Aqui, nesse caso, a capacidade desse tanque, ele foi dividido em 8. E quando ele saiu de casa, apenas uma parte dessas 8 ocupava espaço nesse tanque. Então, quanto que não tinha nesse tanque? 7/8. Ok, 7/8 não tinha nesse tanque. Beleza, mas vamos lá. Olhou, estava saindo de casa, olhou lá e tinha 1/8 da capacidade total. Depois disso, ele saiu, parou em um posto e abasteceu 30 litros. Então, tinha 1/8, aí ele colocou nesse tanque mais 30 litros. 30 litros aí de combustível. Ok. Sabendo que o marcador agora indica 3/4 de tanque cheio, após ele ter colocado esses 30 litros, o que foi que aconteceu com o tanque? Ele ficou agora com 3/4 da sua capacidade. Então, vamos esquecer no primeiro momento aquele 1/8 que eu falei. Agora nós vamos pegar esse tanque
e dividir ele em 4 partes. Isso, nós teremos 3 delas cheias, depois que ele colocou os 30 litros. E a pergunta é qual a capacidade total em litros de um tanque cheio desse automóvel. Vamos montar uma equação. Por que uma equação? Porque nós vamos em busca de um valor desconhecido. Quando temos um valor desconhecido, nós utilizaremos uma equação. Eu vou dizer que x é a capacidade total desse tanque. Vamos lá. Olha aqui, montei uma equação para nós. Primeiro, ele saiu de casa e disse que tinha 1/8, 1/8, da capacidade total. Você repara que eu não escrevi a palavra de. Eu botei um vezes aqui, que é a nossa multiplicação. Por quê? Porque na multiplicação, essa preposição de, ela é equivalente a vezes. Então, sei lá, eu quero falar 10% de. Então, em vez de eu botar 10% de, eu boto 10% vezes. Ok? Nesse caso aqui vai ser 1/8 vezes, porque é 1/8 de x, então 1/8 ponto x, que é multiplicando aqui. Saiu de casa, tinha essa capacidade. Passou no posto, o que foi que aconteceu? Ele botou mais 30 litros. Quando ele colocou mais 30 litros, o que foi que aconteceu? O tanque dele ficou com 3/4 da capacidade total. Lembra que eu falei que x é a capacidade total? Então, repetindo. Ele estava lá na casa dele, olhou no marcador de gasolina e tinha 1/8 da capacidade total, que é x. Aí, chegou no posto. Nesse posto, ele colocou 30 litros. Quando ele colocou 30 litros, o que foi que aconteceu? Aquilo ali ficou igual ao quê? A 3/4 da sua capacidade total. Tá claro, gente? Beleza, então. Então, tá aí. Agora, nós vamos só organizar essa equação aqui, né? Vamos multiplicar o numerador com esse, é sempre o numerador, tá? Vamos multiplicar o numerador com x, vai ficar x aqui, sobre 8. Eu repito, o mais 30. E aqui eu multiplico também o 3 vezes o x, fica 3x sobre 4. Temos uma soma de fração com um número inteiro igual a uma outra fração. Detalhe importante. Lembra que eu falei que quando nós tivermos frações com denominadores diferentes, agora vai ser necessário aqui que a gente viu lá, a respeito da soma de frações com denominadores diferentes. Olha lá, nós vamos olhar para essa equação e observar que nós temos 3 frações. Quais são elas? Nós temos aqui a primeira fração. Aqui temos uma fração também. Aí você pergunta, mas eu só estou vendo... Vou esperar a moto passar, né? Bom, eu só estou vendo um número aqui, eu só estou vendo 30. Cadê? Vamos considerar que o 30 é o numerador, mas cadê o denominador? O denominador está embaixo. Quando não aparece, é o número 1. Então, essa fração aqui seria 30 sobre 1. Então, só que se você pegar e dividir 30 por 1, vai ser igual a quanto? 30. Então, vai continuar sendo 30. Então, teremos aqui uma outra fração que é 30 sobre 1. E aqui é 3x sobre 4, como a gente está vendo. Então, a primeira fração eu tenho denominador 8. Assim também na casa de vocês. Essas motos, né? Fazem barulho. Vamos aqui, ó. Como eu disse para vocês, nós vamos olhar, imaginar e observar também que temos 3 frações. Aqui, x sobre 8 é uma fração. 30 sobre 1 é outra fração. E 3x sobre 4 é a nossa a terceira fração. Elas estão com denominadores diferentes. Quando são denominadores diferentes, nós iremos lá para a decomposição do MMC, do 8 e do 4. Quando você fizer o MMC do 8 e do 4, aí você diz, e o número 1, que está embaixo do 30? O número 1 a gente não precisa, tá? Quando for o número 1, você não inclui ele para tirar o MMC. E a gente reduzir ao mesmo denominador, tá certo? Então, você só vai fazer do 8 e do 4. 8 com 4. Se tivesse o 2 embaixo do 30, com certeza você faria qualquer outro número, mas o número 1 não precisa.
Então, depois que você fizer o MMC, a gente estou aproveitando aqui para dar os detalhes, tá? Que é para ninguém ficar com dúvida de nada. Então, tá lá. Vou tirar o MMC agora do 8 e do 4. Tirei o MMC do 8 e 4, fiz a decomposição bonitinho e encontrei o número 8. Aí você vai, ó, estamos trabalhando com fração, então vamos continuar com fração. O número 8 vai ser nosso novo denominador. Então, aqui o 8, passo a barrinha aqui da fração e vou fazer aquele procedimento, o mesmo procedimento que eu fiz lá quando a gente estava subtraindo as frações com denominadores. O que vai acontecer? Eu pego o 8, divido pelo 8, que é o nosso denominador antigo. 8 dividido por 8 vai ser igual a 1. O resultado eu multiplico pelo de cima. Então, 8 dividido por 8 é igual a 1. Vezes x é igual a x. Agora, 8 dividido, olha aqui, por 1. Lembra? Agora 1 entra aqui. 8 dividido por 1 é igual a 8. 8 vezes 30 é igual a 240. O sinalzinho de mais, não esqueço de repetir. Vamos aí continuar? Agora, 8 dividido por 4 é igual a 2. 8 dividido por 4 é igual a 2. O resultado eu multiplico pelo numerador, que vai dar 6x. Fiz isso com todos, pronto. Vou colocando o resultado aqui em cima. Olha, agora nós vamos eliminar esse denominador. Por quê? Porque todos eles, a gente reduziu, né, todos eles, ao mesmo denominador, que no caso aqui é o 8. E aí eu vou ficar só com essa equação de cima aqui, com o nosso numerador. Ficando assim, ó, x mais 240 é igual a 6x. Agora, aqui são elas. Nós vamos resolver essa equaçãozinha aí do primeiro grau. A regrinha básica é: isola em um membro o que é x. Então, os valores que tiverem x, que foram semelhantes, x com x no membro. E só número no segundo. Vai ficar desse jeito aqui, ó. O 6x está lá no segundo membro. Antes do sinal de igualdade, primeiro membro. Depois do sinal de igualdade, segundo membro. Então, eu vou aproximar o que tem x do lado de quem tem x. Passo x para o outro lado. Fica 6x menos x. Você está observando aqui. Por que o x está negativo? Porque nesse lado, nesse membro, ele estava positivo. Se eu mudar o lado, muda também a operaçãozinha dele. Se aqui ele é mais, passa lá menos. A gente faz simplesmente o que? Subtrai, porque eles são termos semelhantes. Fica 60 menos x, perdão, 6x menos x é igual a 5x. E o 240, com o sinal de igualdade, nós apenas repetimos. O objetivo é o quê? Descobrir a capacidade, olha só, a capacidade do tanque. Quantos litros esse tanque ele pode receber de combustível, né? Qual a capacidade total dele? Então, é o valor de x que nós queremos descobrir. Se o valor de x é o que queremos descobrir, agora é a vez de nós isolarmos. Nós vamos isolar ele, deixar ele sozinho lá no segundo membro. Esse 5 está ao lado do x, ele vai sair e vem para baixo do 240. Porque aqui ele está multiplicando. O 5 está multiplicando o x. Olha outra dica importante. Se você tem um número ao lado de uma letra, aí, ó, juntinho, isso aí significa uma multiplicação. É 5 vezes o valor do x. Se ele está multiplicando, vai mudar para o outro lado. Olha o que aconteceu lá do outro. Se a gente mudar de lado, se a gente mudar de membro, vai mudar a operação. Se aqui é multiplicação, ele vai passar agora dividindo. E fração é divisão. Foi por isso que foi formada aqui uma fração, porque passou dividindo. E agora, para descobrirmos o valor do x, é só encontrarmos o resultado dessa divisão aqui, que é 240 dividido por 5. 240 dividido por 5 é igual a 48. Descobrimos aí o valor do x. Descobrindo o valor do x, a nossa questão está resolvida. Concordam comigo? Beleza. Então, se o 48 é igual a x, eu posso dizer que x é igual a 48. Eu digo que a é igual a b, então b é igual a a. Então, x vai ser igual a 48. 48 litros. Essa que é a capacidade. Olha aqui, vamos voltar para a questão. A capacidade em litros de um tanque cheio desse automóvel. Beleza, gente? Ficamos aí com a letra C. Você marca a letra C.
Essa que foi uma das questões da AOCP. Em breve trarei... Opa, a língua enrolou agora. Em breve trarei para vocês outra questão, mais conteúdo. O nosso objetivo aqui é estar contribuindo com o seu aprendizado. Ok, gente? Um abraço, desejo a todos bons estudos e é isso aí. Com certeza, com fé em Deus, isso tudo vai passar e nos encontramos em breve. Tchau, tchau. Não esqueça de deixar a sua curtida aqui, se inscrever no nosso canal e nos procurar também lá nas outras redes sociais. Olha aqui, deixa eu colocar rapidinho para você. Nós temos aqui, ó. Opa. Você pode procurar lá no Instagram, eu deixo algumas dicas, algumas perguntinhas, algumas questões e respondo também. Tem algumas séries que já fiz. Fórmula da Matemática. Só procurar lá Fórmula da Matemática no TikTok. É o meu perfil pessoal mesmo, Lucas Nunes Souza. Também tem dicas de matemática lá. Vai ser um prazer estar com vocês e nos encontramos em breve. Tchau, tchau.